O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta esta noite a segunda parte da entrevista com Roberto Límia Fernandes, que é especialista em Economia da Cultura pela URGS, mestrando em Memória Social e Bens Culturais pela UniLaSalle e servidor da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade. O tema do programa da semana passada foi a Declaração de Hangzhou, e o deste programa é a Travessa dos Venezianos. Roberto falou sobre esses dois assuntos no terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Boa noite, Roberto. É um prazer te receber novamente aqui no Momento do Patrimônio. Muito obrigado. Eu estou mais uma vez aqui satisfeito por participar dessa mesa. Roberto, qual é a trajetória histórica da Travessa dos Venezianos? A Travessa dos Venezianos está situada na Cidade Baixa. Fica entre as ruas Joaquim Nabuco e Lopo Gonçalves. Inicialmente era simplesmente uma viela que tinha ligação somente pela Joaquim Nabuco. Na Lopo Gonçalves ela tinha um pontilhão. E no início do século que começam a surgir as residências em torno daquela área, né? Era uma área pobre, uma população pobre, porque naquele momento era a periferia de Porto Alegre, hoje praticamente é centro da cidade, né? Mas era a periferia. E as construções da Travessa dos Venezianos, ela, na verdade, ela não tem uma data certa. O que nós sabemos é que um lado da rua, em 1920, estava pronto. A outro lado da rua só vai ficar pronto em 1932. A Travessa dos Venezianos é composta de 15 casas. São 15 casas que têm o mesmo estilo arquitetônico do início do século XX, né? É uma arquitetura comum de se encontrar no país inteiro, né, do início do século, razão pela qual ela foi tombada, né? E é uma área de ocupação popular, preserva as características de construção e a atmosfera de ocupação de Porto Alegre no início do século XX, né? E, na verdade, não só de Porto Alegre, mas de outras cidades do início do século. Ela também na verdade, assim, a Travessa dos Venezianos, a importância que ela tem para a cidade, e talvez eu acho que isso seja uma das questões pelas quais ela foi tombada, porque eu não me lembro, pesquisando, um outro equipamento cultural que tenha sido tombado, um outro conjunto de edificações que tivesse abrigado população de baixa renda. Nós temos equipamentos públicos, prédios públicos, nós temos casarões, mas prédios de baixa renda, talvez em Porto Alegre seja uma das únicas situações onde houve um tombamento. E no meu entender, aí está o grande valor do tombamento da Travessa dos Venezianos, né? Inicialmente um beco escuro, por onde transitavam malandros, né? Toda a sorte da população de baixa renda, né? Posteriormente, quando a cidade cresce e a Cidade Baixa vira um bairro habitável por famílias, ela toma uma outra conotação. Ainda abriga famílias de baixa renda, mas tem um outro tipo de morador. Tu estavas falando em tombamento, né, da Travessa dos Venezianos. Queria que tu explicitasse melhor as proteções que a Travessa tem em relação ao patrimônio. Na verdade, a Travessa dos Venezianos ela só vai ser tombada em 1979, através da Lei 4665, que ela tomba, na verdade, são as 15 casas, é o conjunto de casas da Travessa, e mais 4 edificações, que são as edificações das esquinas, tanto da Lopo Gonçalves quanto da Joaquim Nabuco. E essa foi inteligentíssima, esse tombamento, para não permitir a descaracterização da Travessa como conjunto de edificações de valor histórico, né?
Este tombamento, na verdade, é uma lei específica, onde houve o tombamento e nenhum outro tipo de demanda ou de iniciativa para que este tombamento houvesse a manutenção e a preservação. Posteriormente, a Lei Complementar de 92, ele vai então explicitar uma série de normativas sobre o procedimento de como manter as edificações tombadas, né? O que se pode, o que não se pode fazer, né? E, ao mesmo tempo, diz a lei promover ações de incentivo. Eu não encontrei nada na Lei Complementar 275/92 que serve de guarda-chuva para a lei de tombamento da Travessa dos Venezianos que contemple ações de preservação no sentido de incentivo fiscal ou qualquer outro tipo de incentivo. Mas existe a lei. Quanto às questões práticas, legais, que tragam algum tipo de suporte, elas não têm não existe nenhum tipo de referência. O que se sabe hoje é que os moradores que habitam aquelas residências, eles têm que pagar seus impostos normalmente, não há nenhum tipo de incentivo tributário, eles têm que fazer a manutenção, que na verdade deveriam ser restauros e não manutenção, né? Mas por quê? Porque não existe uma fiscalização devida, não existe uma orientação de um órgão específico para que os proprietários possam fazer a manutenção e o restauro necessário. Essas são as questões de proteção em relação ao patrimônio. Roberto, o que motivou a concepção do projeto de criação do Centro Cultural na Travessa dos Venezianos? O projeto de criação do Centro Cultural, na verdade, ele foi um projeto acadêmico, né? Houve todo um estudo para saber onde nós iríamos fazer uma intervenção, ou uma possível intervenção. O que motivou, primeiramente, como eu já falei, foi a questão de entender a Travessa dos Venezianos como um conjunto de edificações tombadas que pertenceu, na verdade, ou habitou populações de baixa renda. Ou seja, extremamente legítimo da população da cidade, né? Não é um equipamento público, são casas são privadas, né? Não é um palacete que pertenceu a pessoas abastadas, mas sim ali moraram pessoas simples da cidade, trabalhadores, malandros. E na verdade, a Travessa dos Venezianos ela está localizada num eixo muito significativo hoje para a cidade, hoje que eu digo, nos últimos 15 anos, entre a João Alfredo e a Lime Silva. Um local onde existe uma oferta de equipamentos culturais muito grande. Então, assim, para integrar a Travessa dos Venezianos a todo esse conjunto de equipamentos e oportunidades culturais, né, resolveu então se fazer a proposição de um centro cultural para que pudesse não só promover a Travessa dos Venezianos, sua história, sua memória, cultura do bairro e da cidade, mas também promover outros eventos culturais que pudesse trazer pessoas de fora da cidade, virasse um ponto turístico, né? Não só um ponto turístico para pessoas de fora, mas também um ponto de desenvolvimento econômico para os moradores do bairro. Obviamente que para isso nós teríamos que uma série de ações, que nós podemos falar logo em seguida, mas o que nos chamou a atenção e motivou para a concepção do projeto foi basicamente isso. Qual a metodologia que tu utilizaste para a elaboração do projeto? A metodologia, na verdade, nós primeiro, antes de fazer qualquer tipo de método ou de prever ações ou indicadores, né, nós tivemos então qual é a justificativa para fazer isso? Na verdade, ele está muito bem, está vinculado à pergunta anterior da motivação, né? Como eu disse, está localizado num bairro boêmio, Travessa, né? Tem uma inserção de ruas vizinhas, de outras vivências e equipamentos, que proporciona uma integração social muito grande. Né? E uma coisa, incentivar a participação dos moradores do bairro. Não simplesmente aquele incentivo
do morador, que ele tem um amor pelo bairro, que ele é voluntário. Não, que os moradores do bairro pudessem ter uma inserção dentro de um projeto onde eles pudessem ter um desenvolvimento cultural e econômico também. Então, se fez todo um estudo sobre isso, né? Os indicadores sobre as questões do perfil demográfico do bairro, da população. Hoje ele é um bairro, antigamente era um bairro de baixa renda. Hoje ele é um bairro de classe média baixa, mas a população tem uma boa renda. Isso não quer dizer que a população não tenha que participar, mesmo economicamente, ao contrário. É uma população ativa, uma população bem remunerada e uma população com os indicadores educacionais muito altos. Então, assim, uma riqueza muito grande de capital humano para poder participar de um projeto. Então, foram propostas diversas ações, né, que era a proteção e sustentabilidade do patrimônio, né, na sua preservação e promoção, conservação, e aí sim conservação, manutenção como conceito de manter aquilo que está instalado, né? Ou seja, iluminação, limpeza e segurança. Um dos itens que nós achávamos importante, acho que é inegociável, é a segurança, né? E isso é uma coisa importantíssima. Em qualquer lugar que eu queira ter a promoção cultural, que eu queira ter o acesso de pessoas em qualquer equipamento cultural, eu tenho que ter segurança. E isso não é negociável. Essa é uma questão que tem que ser muito bem colocada e pacífica, né? Eu também tenho soluções de mobilidade muito boas naquele bairro, né? Com vários tipos de transportes e maneiras de ir e vir. Campanhas de valorização na comunidade local. Talvez esse seja o maior dos trabalhos a se fazer para conscientizar a população que aquele tipo de atividade a ser desenvolvida na Travessa dos Venezianos, ele é benéfico ao bairro. Por mais barulho que possa trazer em determinadas situações, né? Por mais questões de população de fora que possa... Mas ele é benéfico, ele traz riqueza. E isso é importante, né? E também as parcerias institucionais. Aí sim, seria, na verdade, a realização de uma organização ou não governamental, ou uma OCIP, de qualquer maneira, que possibilitasse o Centro Cultural angariar recursos através do Plano Nacional de Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Fundo de Apoio à Cultura do Estado, das leis de cultura do município, né? Então, houve todo um estudo de potencialidades para que pudesse acontecer isso. Obviamente, os indicadores, número de eventos permanentes, frequência de público, índice de segurança, grau de conservação e deterioração das casas tombadas, tudo isso foi levado em conta. E viu que existia esse potencial. Hoje, na verdade, a Travessa dos Venezianos, ela contempla, tem a Associação Chico Lisboa de Artistas Plásticos, né, que tem a sua associação, a sede na Travessa dos Venezianos, né? Existem outros equipamentos também na Travessa dos Venezianos, existem atividades culturais, mas elas não têm um calendário fixo. Então, o Centro Cultural permitiria esse tipo de prolongamento desses calendários que são extremamente incertos e colocaria um calendário fixo para todo ano, onde não só a população local ou a população que visitasse a cidade pudesse usufruir de uma travessa que é extremamente simpática, né? Já ouvimos comentários assim, a travessinha, ela é bonitinha, né? Vamos transformar a travessinha bonitinha numa questão mais histórica, de memória, né? De respeito àquelas pessoas que moraram, né? E que viveram na cidade de Porto Alegre. Roberto, e falando no Centro Cultural, qual é a tua proposta? Que ações esse projeto contemplaria especificamente? Como colocado anteriormente, as ações seriam, na verdade, ações de conservação num primeiro momento, né?
conservação, fazer valer a lei do tombamento, né? Tentar, junto ao poder público, a manutenção e a conservação, o restauro necessário para que as edificações possam manter o padrão existente no início do século passado. Este seria, no primeiro momento, a questão primordial. E outras questões de ordem mais operacionais. Iluminação, limpeza da rua. Isso também é o poder público que pode interferir. As questões de segurança é o poder público municipal, estadual. Então, assim, as ações através do projeto, do Centro Cultural, teria que haver uma interface entre o Centro Cultural e o poder público para que essas questões fossem permanentes, né? E, como eu disse anteriormente, não negociáveis. Para eu ter um projeto de centro de cultura, num equipamento tombado, isto é o básico necessário para que eu possa começar a desenvolver qualquer tipo de atividade cultural, né? As campanhas de valorização na comunidade, como eu disse anteriormente, são importantíssimas. Os habitantes do bairro têm que saber que onde eles moram existe um equipamento cultural de valor histórico e de valor não só histórico, mas com potencial de desenvolvimento cultural e econômico muito grande. Este respeito dos moradores do bairro pelos equipamentos culturais traz uma ideia de que tem valor social para a cidade. E o turista, quando chega e vê isto, ele diz assim, opa, aqui nós temos uma legitimidade através desses equipamentos. Existe história, existe tradição, existe memória. E isto é importantíssimo para a cultura. Para qualquer lugar que se viaja, quando nós visitamos outros lugares, vamos ver locais tombados, sítios arqueológicos, sejam, lá está a cultura preservada, a população participante, a população consciente que aquilo tem importância. Não só para quem visita, mas para a sua própria identidade. Isso é importantíssimo. Roberto, então, muito obrigada pela tua presença no programa. Eu que agradeço, mais uma vez, e fico à disposição de vocês. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio apresentou hoje a segunda parte da entrevista com Roberto Límia Fernandes, que é especialista em Economia da Cultura pela URGS, mestrando em Memória Social e Bens Culturais pelo Unila Salle e servidor da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade. O tema do programa da semana passada foi a Declaração de Hangzhou, e o deste programa foi a Travessa dos Venezianos. Roberto falou sobre esses dois assuntos no terceiro seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica, em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Kleber Trindade. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá.